tarde. Vamos começar? Todos concordam? Queridos amigos e amigas, que bom estarmos juntos e sobretudo porque estamos juntos pelo conhecimento. Nesta tarde vamos receber Marta Santos Paes, a quem eu apresentarei com detalhe mais à frente, e vou apresentar primeiro Márcio Pitliuk. Acontece que Márcio Pitliuk era um publicitário com imenso êxito, até ao dia que vai fazer a Marcha da Vida. Como todos sabem, a Marcha da Vida são uns quilómetros de má memória que se passam entre Auschwitz e Birkenau. E ele foi fazer esta Marcha da Vida, o que vai constituir a mudança da própria vida dele. Conhece um sobrevivente e alerta-se para o aspecto fundamental, que é guardar a memória dos que ainda vivem e que estão até em vida no Brasil. E vai usar as suas ferramentas profissionais para gravar essa memória, quer em livro, quer em audiovisuais, em filmes. E vamos ter a oportunidade de ver tudo isso. Ele tornou-se um dos maiores especialistas no Brasil sobre o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Apresentou quase 200 palestras sobre o Holocausto e a Guerra Mundial. É curador, hoje em dia, do Memorial de Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo. Representante no Brasil do Yad Vashem, que é o museu maior do Holocausto do mundo. É diretor de cinema e já realizou vários filmes. Vamos falar na imigração judaica do leste europeu em 2011, a imigração judaica do Mediterrâneo em 2013 e a imigração judaica da Europa Central em 2015. E faz um filme que tem por base uma ideia que ainda ninguém tinha feito. Ele vai acompanhar a vida de um sobrevivente e vai acompanhá-la para e passo nos sítios tenebrosos onde ele esteve e vai conhecer todos os sítios onde ele viveu e conseguiu sobreviver a todo aquele terror. Fez agora um outro que já está pronto para ser apresentado e vai ser estreado no ano que vem, mas nós, privilegiadamente, vamos ter algum excerto daqui a algum momento. Não mais silêncio. Livros publicados. Eu posso falar, por exemplo, do Homem que Venceu Hitler. Eu, pessoalmente, estou muito contente porque a Gradiva provavelmente vai, onde está a Helena Rafael, publicar de seguida a este alpinista, que eu espero que tenha imenso êxito, porque O Homem que Venceu Hitler, eu gostei muito desse livro. Escreveu também outros mais, como A Marcha da Vida, Sobreviventes 1 e Sobreviventes 2, e a Alpinista, que foi o motivo principal da vinda dele aqui hoje. Num resumo, Hannelore Schultz é tudo aquilo que uma mulher não deve ser. Esta era especialmente má, a ponto de Márcio ter feito e pedido ao irmão, que é psiquiatra, para fazer uma introdução no livro, porque ela é sociopata. Eu estou a dizer isto para que as mulheres presentes tenham um pouco, enfim, relevem, porque ela é mesmo uma péssima mulher. No entanto, ela é uma mulher que nasce muito humilde, mas muito bonita, e vai usar os seus poderes de sedução para subir na vida. É uma alpinista não do Everest, como a nossa Conceição portuguesa, é uma alpinista social. Então, esta mulher marca um tipo de mulher que vai colaborar no nazismo, mas Márcio vai-nos trazer de seguida, e estão todos mortos de ver isso, qual o papel das mulheres no nazismo. Isto era uma esposa, vamos lhe chamar assim. Mas há outras mulheres que vão participar na ascensão de Hitler ao poder. Há outras que vão desempenhar funções. Sabemos que o nazismo excluía as mulheres das funções, mas com o decorrer da guerra, em que as coisas não estão, felizmente, a correr tão bem como esperavam, eles vão precisar também que as mulheres participem e tenham algumas funções. Infelizmente, as funções delas vão ser desempenhadas com uma perfídia que nos custa acreditar que uma mulher possa fazer dessa forma. No entanto, há mulheres antinazis, algumas,
Para nos consolar, sabemos que os justos entre as nações, mais de metade, são mulheres. Márcio, por favor, venha-nos encantar com a sua forma de falar. Obrigado. Muito obrigado, Madalena, pelas palavras. Eu queria agradecer algumas pessoas aqui, a Helena, em nome da Gradiva, por estarem lançando esse meu livro em Portugal, que eu espero que siga por toda a Europa e seja um sucesso. E como eu costumo dizer, eu espero que vocês indiquem para os amigos e principalmente para os inimigos, que esses aqui precisam ler sobre o Holocausto. Então, se os inimigos lerem, é melhor ainda. Queria agradecer a Madalena, que ajudou a organizar toda a minha viagem aqui para Portugal. No judaísmo, a gente não acredita na sorte, não acredita que as coisas são por acasos, a gente não acredita em coincidências. No judaísmo, as coisas acontecem porque tem que acontecer, já estão destinadas a acontecer. E a minha relação com a Madalena é exatamente isso. Há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, nós fizemos um seminário no Yad Vashem em Jerusalém, e ela chegou 2 dias antes, porque ela estava num evento, ou estava dando parto, não sei o que ela está, devia estar no hospital dando parto em alguma mulher, criança que estava nascendo, chegou 2 dias depois, e quando ela entrou na sala, eu me encantei pelos olhos azuis dela, ela se encantou pelos meus olhos azuis, né? E por acaso ela falava português também, então ficou mais fácil a gente conversar, e ficamos muito amigos, que nasceu lá uma relação de grande amizade, e surgiu disso tudo. Ela me apresentou para o José Rodrigues dos Santos, um grande escritor português, que me ajudou a chegar na Gradiva, e tudo isso então começou no Yad Vashem há 3 anos atrás. Essa ideia do livro A Alpinista surgiu porque eu escrevo sobre o Holocausto já há muitos anos, como a Madalena falou, a Marcha da Vida que eu fiz, que gerou tudo, foi em 2008, e eu procuro ver o Holocausto, apresentar o Holocausto por um ângulo diferente. A maioria dos livros, a grande maioria dos livros, é a história de um judeu que passou pelo Holocausto, que passou por um campo de concentração, ou um gueto, ou ficou escondido na casa de algum cristão. E eu procuro fazer um caminho diferente. O Homem que Venceu Hitler, eu conto a história de uma justa entre as nações, de uma polonesa que esconde um garoto em casa. O Holocausto é visto por esse ângulo. Quando eu fui escrever o novo livro, eu pensei em falar sobre as alemãs que participaram do Holocausto, as alemãs que ajudaram os nazistas, alemãs que são tão criminosas, foram tão criminosas quanto os homens. Então eu conto a história de uma alemã, como disse a Madalena, que vai subindo na vida, sem escrúpulos, se aproveitando de cada fase da Segunda Guerra Mundial. Então é sobre esse assunto que eu vou fazer essa palestra para vocês. As mulheres, elas tinham grande destaque já na propaganda nazista. A propaganda que era feita pelo Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, já destacava a mulher sempre muito bonita, muito saudável. Ela contrapunha contra as imagens dos homens judeus que eram feios, gordos, eram milionários, sempre coisas assim. E até uma coisa curiosa na propaganda nazista, que eles nunca tinham mulheres judias, nem crianças judias, eram só homens judeus que tinham nas propagandas. Então, os nazistas mostravam sempre as alemãs como lindas, maravilhosas, para que elas se sentissem bem e participassem de todo o processo. Quando a gente fala assim, se as mulheres sabiam o que acontecia, se as mulheres tinham noção do que acontecia, cabe essa pergunta para a gente, né?
Porque você fala assim, mas as mulheres nazistas não sabiam, as alemãs não sabiam o que acontecia nos campos de extermínio, não sabiam o que estava acontecendo com os judeus, não sabiam o que seus maridos, namorados e amantes faziam. Essa pergunta responde essa dúvida, né? Acho que todas as esposas sabem o que o marido faz. É muito difícil uma esposa não saber como ele ganha vida, que lugares ele frequenta, quem são os amigos dele, como foi o dia do trabalho e assim por diante. Todas as mulheres têm essa curiosidade e às vezes não é só curiosidade, é querer saber se o marido está chegando tarde porque está trabalhando ou por outro motivo. Às vezes ele chega tarde por outro motivo, né? Nunca foi meu caso. Minha filha está aí, ela sabe disso. Eu sempre cheguei na hora, não foi? Então a pergunta é aquela, a mulher sempre tem essa curiosidade, sempre quer saber, né? Será que durante a guerra aconteceu alguma coisa na água da Alemanha que as mulheres deixaram de ser curiosas? Eu acho muito difícil, né? Até porque elas tomavam cerveja e a cerveja não tinha sido modificada. Então, as mulheres realmente sempre sabem o que acontecia, então elas não deixaram de ser curiosas nesse momento, né? Aqui, por exemplo, a gente vê algumas coisas para nos chamar a atenção. Essa foto aqui, que parece que é uma senhora alemã com seus filhos passeando no campo, talvez numa praça, num parque, algum lugar assim. É um lugar bucólico, agradável, gostoso. Esses aqui, elas estão fazendo um juramento à bandeira, né? Será que é um grupo de lobinhas, né? Que, junto com seus amigos escoteiros, estão só jurando a bandeira e estão sendo visitados por alguns militares? O que a gente sabe que aconteceu... Deixa eu mostrar aqui. Eita, peraí. Peraí. Tem que voltar. Andar para trás. Para trás. Seta para a esquerda, para trás, seta para a direita, para frente. Deu uma pane aqui, pelo comigo deu pane. Por um minuto que deu uma pane aqui. Aqui também tem um grupo de mulheres. Ih, peraí que deu pane. Os slides estão fora de ordem, por algum motivo, né? Vou ter que procurar os slides para vocês. Aqui a gente vê um grupo de mulheres também, parece que estão passeando no campo, estão fazendo um piquenique, estão se divertindo. Então essas imagens que parecem uma coisa sem compromisso, sem responsabilidade nenhuma, na verdade elas fazem parte disso aqui. Na Alemanha saíram alguns anúncios como esse, nos jornais, procurando mulheres jovens e saudáveis para trabalhar num local militar, não especificava exatamente o que era, mas pagavam bons salários, davam boas refeições, comida quente, acomodação, lugar para dormir, uniforme grátis, e destacavam que não tinha risco de vida porque a Alemanha estava em guerra, né? Numa época de guerra isso era muito bom, porque eles tinham comida garantida, não ia ter problema nenhum, tinha casa garantida, ia ter roupa, porque era uniforme e tal. Para que eram esses anúncios, né? Para que a SS estava procurando isso? Bom, das milhares de alemãs que se candidataram, que responderam a esse anúncio, 3.500 foram contratadas. E elas adoraram esse trabalho porque elas viviam ao ar livre, né? Não ficavam em Berlim, ou não ficavam em Frankfurt, numa cidade fechada,
sujeita a bombardeios e tudo mais. Elas estavam no campo, estavam num lugar gostoso, agradável, com passarinhos cantando. E o melhor de tudo, elas não precisavam trabalhar numa fábrica, não era aquela linha de produção barulhenta, insalubre, uma coisa desagradável. De vez em quando, elas conseguiam uma joia, um casaco de pele, que aparentemente, depois da guerra, elas achavam que as coisas tinham caído do céu, tinham surgido do nada, né? Como é que essas joias apareciam, esses casacos. E se elas estivessem muito estressadas, elas podiam bater nas prisioneiras que estavam lá. Quer dizer, se elas estavam irritadas com alguma coisa, nervosas, elas podiam extravasar com violência em alguma prisioneira. Ou até mesmo matar. Se ela tivesse esse desejo, ela podia até matar uma prisioneira. A coisa funcionava assim. Por quê? Porque essas mulheres foram contratadas para trabalhar em campos de concentração nazistas, no leste europeu, na Alemanha, e campos de extermínio também, no leste europeu, ou na Alemanha, ou na Áustria. Então, essas mulheres que responderam esses anúncios foram trabalhar onde assassinavam dezenas, centenas de milhares de pessoas. Então, elas não eram tão inocentes como aquelas fotos anteriores aparentavam. Uma dessas, que era Irma Grese, que ela tinha o apelido de A Bela Fera, até porque ela realmente era muito bonita, a gente pode ver pela foto. Quem olha essa menina, até parece aquela loirinha no começo que eu mostrei de um cartaz de propaganda nazista. Né? Loirinha, bonitinha, a foto é preto e branco, mas a gente pode ver que os olhos são claros, olhos azuis, olhos verdes, uma típica ariana, né? Que foi trabalhar com 18 anos, e o que ela fez? Ela se apresentou para trabalhar com 18 anos. O que ela fazia? Ela gostava de chicotear as prisioneiras, muitas vezes até a morte. Nós estamos falando de uma menina de 18 anos, uma coisa para nós inexplicável, parece que para eles não. Ela praticava violências sexuais contra as prisioneiras, porque as mulheres, via de regra, trabalhavam em campos para mulheres. Os alemães, como a gente sabe, são bem organizados, tinha campos de homens e campos de mulheres também, separados. Então essas mulheres trabalhavam em campos para mulheres. Ela gostava também de atacar crianças, apesar de ela ser uma criança, ela tinha 18 anos, ela gostava de atacar crianças. Ela também gostava de soltar os cachorros, aqueles Dobermans, aqueles pastores que os alemães tinham, para morder, para atacar os prisioneiros também. Às vezes eles atacavam até a morte. Ela fazia uma coisa assustadora. Ela separava alguém que tivesse uma tatuagem, mandava separar, para depois matar e tirar a pele, porque ela colecionava essas tatuagens. Por causa dela, de uma outra que nós vamos ver adiante, é que existiu depois uma história de que era comum que os alemães fizessem abajures ou capas de livro, coisas assim com peles humanas, mas não é isso aí. Que se sabe são apenas duas que tinham essa loucura, essa tara toda, né? Depois da guerra ela foi enforcada com 22 anos, ainda conseguiu durante 4 anos fazer esses absurdos todos que a gente acabou de ver. Uma outra que respondeu ao anúncio, a Elisabeth Volkenrath, ela foi treinada em Ravensbrück. Ravensbrück era um campo só de mulheres na Alemanha. Ela se mostrou uma funcionária exemplar, trabalhou muito bem e foi promovida para trabalhar em Auschwitz, que era um campo bem maior. Depois ela foi para Bergen-Belsen, que também era um campo na Alemanha, também um campo de mulheres, né? Também jovenzinha, começou a trabalhar com 23 anos. Ela começou um pouco já durante a guerra. Depois da guerra, aos 26 anos, foi enforcada. A Erta Bott, ela trabalhou em Bergen-Belsen, um campo na Alemanha. Ravensbrück, Stuhlhof, que também eram campos femininos na Alemanha. Ela era conhecida como a sádica de Stuhlhof. Elas ficaram tão famosas, eram tão conhecidas, que até nicknames elas tinham, né? Ela foi presa logo depois da guerra, em 1945, e condenada a 10 anos, mas os ingleses,
coitado, bonzinhos e talvez com pena dela, mandaram soltá-la 6 anos depois. Ela ficou na cadeia apenas 6 anos, apesar de todas as barbaridades que ela fez. Muitos anos depois, em 1999, ela foi entrevistada e perguntaram se ela estava arrependida do que ela fez, do trabalho que ela tinha, que ela disse que não, ela não estava nem um pouco arrependida, ela fez o que tinha que ser feito, era o que tinha que ser feito contra os judeus, era a política da Alemanha na época, era o que o querido Führer Hitler dizia que tinha que fazer, ela fez como se fosse uma secretária comum ou uma cabeleireira, ou mesmo uma médica, ou o que fosse, uma atividade que ela tinha que fazer e agiu da melhor maneira possível, nunca se arrependeu do que fez. A Herta Ermlet também trabalhou em Ravensbrück, Bergen-Belsen, a gente vê que muitas trabalharam nesses lugares que eram campos femininos. Trabalhou em Majdanek, Majdanek era um campo na Polônia, que ficava a 300 metros de Lublin. De Majdanek é possível ver a cidade de Lublin, da cidade de Lublin a gente pode ver o campo de Majdanek. 80 mil judeus foram assassinados lá, outros tiveram trabalho, foram escravos. Majdanek é o campo na Polônia mais conservado que tem, porque quando os soviéticos começaram a chegar na Polônia e nessa região, chegaram com tanta rapidez, estavam indo tão rápido, que os alemães não tiveram tempo de destruir as câmaras de gás, os fornos crematórios, que em geral eles faziam isso, porque eles sabiam que estavam praticando um crime. Isso é uma coisa importante de dizer. Os alemães sabiam que o que eles estavam fazendo era um crime. Por mais que eles diziam que tinha que ser feito e tudo mais, eles sabiam que isso era um crime, e quando a guerra começou a mudar o curso, eles tentaram apagar as provas das loucuras que eles estavam fazendo. Majdanek é o campo mais perfeito que tem, eu visitei algumas vezes, como a gente fala, até se precisar voltar a funcionar, está tudo perfeito ali, a coisa está intocável. Ela foi condenada a 15 anos, mas também só ficou presa a 8 anos, deram um indulto para ela, ficou solta, viveu em paz, só morreu em 97, já com 92 anos, como se fosse uma vovozinha querida, uma pessoa normal, e não o monstro que ela foi. A Herta Oberhäuser, ela era médica, né? O que mostra, a doutora Madalena, que as médicas também são perigosas. Ela trabalhou em Ravensbrück, né? Fazia experiências as mais macabras possíveis, assim como Mengele, todo mundo já ouviu falar do Dr. Mengele, que fazia experiências absurdas. Ela não ficava para trás também, ela tirava órgão de uma pessoa e punha no outro para ver se funcionava, ela fazia cortes e costurava de umas maneiras não comuns para ver se aquilo cicatrizava, fazia cirurgia sem anestesia. Um verdadeiro monstro, uma coisa assim. Eu não vou descrever o que ela fazia, porque senão vocês vão me deixar aqui sozinho, que vocês vão levantar e ir embora. Então ela era uma pessoa terrível, né? Foi presa em 46, 6 anos depois foi libertada. A gente não consegue entender como é que alguém liberta uma pessoa dessas. E ela, inclusive, voltou a ser médica. Por incrível que pareça, ela voltou a trabalhar como médica, abriu seu consultório na Alemanha, recebia os pacientes, como se fosse uma médica normal a todas. Só que em 56 ela foi reconhecida por uma sobrevivente, que fez um escândalo, que chamou a imprensa, que fez a maior confusão lá na Alemanha, e não restou outra coisa aos alemães, não aprendê-la, é claro, não levá-la para a cadeia, mas apenas tirar a licença médica dela. Mas tirando isso, ela continuou com uma vida normal. Essa aqui foi talvez a pior de todas, a besta de Buchenwald, chamada Ilse Koch, também bem mocinha, bem jovenzinha. É interessante que com o tempo a gente vê fotos da Ilse Koch, ela se transforma numa pessoa completamente diferente. Poucos anos depois, feia, estranha, ela interessante, ela parece
se transforma num monstro depois. Ela começa bonitinha, em poucos anos ela fisicamente vira um monstro. É muito, muito interessante isso. Ela começou em 1936 ainda em Sachsenhausen. Sachsenhausen, eu acho que foi o segundo campo de concentração, que eram as prisões que tinham na Alemanha nazista. Até começar a guerra e invadirem a Polônia, os alemães já tinham esses campos de concentração na Alemanha e na Áustria. Sachsenhausen era um campo na Alemanha para prisioneiros, para opositores do regime e associais. O que eram essas pessoas? Eram comunistas que queriam combater o fascismo de Hitler, era pessoal da oposição, algum jornalista que falava mal do regime, homossexuais, e sempre homossexuais homens. É um fato interessante que apesar de ter vários, mas assim, vários mesmo homossexuais na cúpula nazista, até o chefe da SA era homossexual, as mulheres homossexuais não eram perseguidas, só os homens. É um fato que eu já perguntei no Yad Vashem também, se tinha alguém sabia por quê, alguma explicação, ninguém sabe também. Mas os homens homossexuais eram perseguidos, eram mandados para campos de concentração. Também iam os associais, que eram os bandidos, as prostitutas e tal. Essa Ilse, ela começou a trabalhar lá como guarda e como secretária. Aí ela conheceu o querido marido dela, o Karl Otto Koch, que era um nazista da SS. E eles foram transferidos para Buchenwald e Majdanek, eu já falei de Majdanek. E incentivada pelo marido, inspirada, ela via que o marido, se o marido fazia isso, eu também posso fazer, né? Então ela achava uma coisa de família ali, né? Começou também a maltratar os prisioneiros, a bater nos prisioneiros, a torturar. E era outra que gostava de colecionar tatuagens também. Ela tinha a mesma loucura daquela que a gente viu. Ela, quando via alguém tinha tatuagem, e em Majdanek era mais fácil, porque tinham bastante homens. Em geral eram os prisioneiros russos, porque agora é comum, mas naquela época acho que era impossível um judeu fazer tatuagem. Quem fazia mais eram os poloneses, os soldados russos e tal, que também iam para esses campos. Ela separava eles, matava e tirava a pele para colecionar tatuagem, né? Ela foi presa em 1945 e condenada à prisão perpétua, mas 6 anos depois ela foi solta porque achavam que não tinham prova suficiente sobre ela, apesar de tantos testemunhos. Pois ela acabou sendo presa porque os sobreviventes reclamaram bastante, e ela acabou se matando em 1967. Teve a Maria Mandel também, que a gente tem uma coleção de alemãs boazinhas aqui nessa história, né? Ela era famosa como a besta de Auschwitz, né? Você vê como são loucas, né, essas mulheres. Ela usava prisioneiros como mascotes, põe uma coleira e saía passeando com ele tinha que andar de 4, como um cachorro, como um animal, comer da tigela como se fosse um cachorro sem usar as mãos. Uma loucura. É impressionante como durante o nazismo as pessoas puderam extravasar suas loucuras, suas maldades. O pior do homem e da mulher surgiu durante o nazismo. É uma coisa inacreditável isso. Ela gostava de participar da seleção das crianças que iam para a morte. Como é que funcionava Auschwitz? Quando o trem chegava na estação de Auschwitz, por norma, e como eu falo, o alemão é organizado, tem normas, tem regras. Abaixo de 14 anos, morte. Acima de 40 anos, morte. Entre os 14 e 40, se era saudável, ia virar escravo e trabalhar até a morte. Não que fosse trabalhar muito tempo também. 3, 4 meses, provavelmente já estaria morto de exaustão. E calcula-se que ela mesma acabou selecionando 500 mil pessoas para a morte. Quer dizer, quando a gente ouve falar de um serial killer americano que mata 20, eles são aprendizes perto desses alemães, né, dessas alemãs.
Essa, felizmente, em 3 anos depois da guerra, foi enforcada, ela tinha 36 anos. Então, essas barbaridades que ela fez, ela tinha por volta de 30 anos, uma jovem também. Então, dessas 3.500 que trabalharam nos campos nazistas, apenas 77 foram processadas. Apenas 77, há pouquíssimas longas de penas de prisão, e só 10 foram condenadas à morte. Quer dizer, é muito pouco perto do que fizeram, perto do que eram. Agora, a gente viu mulheres ativas, né? Mulheres que participavam ativamente no Holocausto, mas também tinham as colaboradoras, né? Muitas colaboraram. Colaboraram de que maneira? A Leni Riefenstahl, ela era uma fotógrafa que depois virou cineasta, diretora de cinema, muito talentosa, ela tinha um talento absurdo. Nisso a gente tem que reconhecer que o Goebbels era muito competente, ele reconhecia os melhores talentos na Alemanha e chamava para trabalhar para o nazismo, para trabalhar para mostrar que os alemães eram uma raça superior a todos nós, né? Ela conta-se que um dia ela ouviu o discurso do Hitler, e o Hitler era uma pessoa extremamente carismática. Eu acho que todos esses líderes, Mao Tse-tung, Stalin, Fidel Castro, eles têm que ser carismáticos, senão eles não levam o povo inteiro às loucuras e não conseguem dominar um país inteiro. E é impressionante que começa... Na verdade, eles convencem as pessoas a fazer isso com o discurso, né? Falando, eles acabam convencendo as pessoas. Então dizem que um dia ela ouviu ele discursando, comprou o projeto dele de que os alemães eram superiores a todos nós, que a Alemanha merecia conquistar o mundo, que a Alemanha merecia ser a dona do mundo, e ela resolve então oferecer os seus talentos de cineasta para a construção da grande Alemanha para o nazismo. E ela fez filmes maravilhosos, verdadeiras propagandas da superioridade ariana. Quando teve a Olimpíada de Berlim em 1936, ela fez um filme chamado Olímpia, que mostrava os alemães como atletas lindos, maravilhosos, como a gente via antigamente nas estátuas grego-romanas. Ela fez a mesma coisa no filme. E ela descobria ângulos de câmera diferentes para aquelas multidões que ela filmava serem multidões realmente maravilhosas. E os alemães falavam: eu quero fazer parte disso, eu quero ser isso também, eu quero entrar nesse time que está ganhando, vamos dizer assim, né? Ela também usava seu talento para ajudar o Partido Nazista e Hitler a fazer aquelas grandes paradas, aquelas grandes cerimônias que eles faziam, e colocar aqueles estandartes com a suástica gigantescos, né, as coisas assim, bem fascistas mesmo, dividir, fileira aqui, blocos ali, tudo isso ela desenhava e falava: é assim que nós vamos fazer, Hitler vai chegar aqui, vai discursar, e todo mundo grita. Isso aí levava o povo alemão à loucura, né? É claro que depois da guerra, ela jurou que ela não era nazista, que ela não tinha feito isso com outras intenções a não ser apenas arte, que ela não achava que Hitler era a maravilha que diziam que ela achava e tudo mais, né? E ela acabou presa por 4 anos, depois que foi solta nunca mais filmou, foi deixada no esquecimento, caiu no ostracismo. Depois ela ficou na África alguns anos como fotógrafa, mas ela pode ter caído no ostracismo, mas a obra dela ficou como um exemplo de que um artista não deve fazer. Hoje nós fomos numa exposição do Ai Weiwei aqui em Lisboa, e apesar de ele ser um artista chinês e a China ser um governo altamente autoritário, altamente repressivo, o Ai Weiwei podia ter feito como
o Ai Weiwei podia ter feito como a Leni Riefenstahl, emprestado o seu talento para que o governo chinês mostrasse ao mundo as maravilhas do sistema comunista, do sistema que eles fazem. No entanto, o Ai Weiwei usa o seu talento contra o sistema, não teve medo de ser preso, não teve medo de ter que fugir da China e não tem medo de continuar denunciando os crimes que tem por aí. A Leni preferiu o caminho mais fácil. Entrou no Partido Nazista e ajudou Hitler a matar 50 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial e 6 milhões de judeus. Outra figura macabra do nazismo é a Magda Goebbels. A história dela é um livro, a história dela é fora de série. Ela era a esposa do Joseph Goebbels. Olha a vida da dona Magda Goebbels, né? A mãe dela era casada, né? Só que o pai dela, casado com a mãe, não quis ceder o sobrenome dele para a filha, porque desconfiava que a mãe o traía. Então ele falou, essa filha não é minha. Ele desconfiava disso. Que a filha não era dele foi confirmado em 2016 de uma maneira mais assustadora ainda. O pai dela era judeu. O pai biológico dela era judeu. Então, a Magda, segundo os critérios nazistas, seria judia. Segundo os critérios judaicos, não, porque para a filha ser judeu, a mãe tem que ser judia, não o pai. Justamente porque às vezes a gente não sabe quem é o pai. Então a mãe a gente sempre sabe. Então, para não ter dúvidas, só é judeu quando a mãe é judia. Isso também acontecia porque existiam muitos pogroms, aqueles ataques nas cidades do leste, as mulheres eram estupradas. Então o pai a gente nunca sabia quem era. Então a Magda tinha pai judeu, segundo os critérios arianos. Ela era judia e devia ter sido morta. O pai dela foi morto, o pai dela foi levado um dia para Buchenwald e acabou morrendo ali de maus tratos e tudo mais. Buchenwald não era um campo de extermínio. A Magda casou com Gunther Quandit, que era um bilionário. Então a gente pode ver que ela é uma alpinista social, que nem a personagem do meu livro. Ele era empresário com várias empresas. Ele fundou a BMW. A BMW usou bastante mão de obra escrava durante a guerra, mas não foi um privilégio da BMW. A Mercedes também usou, a Audi, a Siemens, todas as indústrias alemãs. Então, não precisa parar de comprar carro BMW, senão a gente não vai comprar nenhum carro mais, porque todos usaram mão de obra escrava. E hoje em dia as ações estão na bolsa, todo mundo já tem ações, já não é mais 100% alemã. Depois de 8 anos ela se separou, porque ela, como a mãe, ela era infiel. O Quandit não gostou muito das infidelidades dela e terminou o casamento. Como uma boa alpinista social, em 1930 ela se filia ao Partido Nazista e conhece um rapaz feio, muito feio, mas para uma alpinista social o que importa não é a beleza. Um cara muito feio, que mancava da perna. E casa com ele. Ele era o Joseph Goebbels, que ela enxergou que ele teria uma grande ascensão no Partido Nazista. Ele era uma pessoa inteligente, esperta, e ela percebeu que, sendo esperto, que essa é a principal característica de um político é ser esperto, né? Sendo esperto, o resto não precisa, já serve para ser político. Então ela conhece Goebbels e casa com ele porque vê que ele tem futuro dentro do sistema, e no casamento até Hitler estava presente porque eles eram amigos da família. Eles têm 6 filhos, ela é premiada como mãe exemplar porque as alemãs que tinham muitos filhos ganhavam prêmios de Hitler, porque podiam ter bastante arianos no mundo e precisava de muitos alemães porque ele ia conquistar o mundo, então precisava ter bastante gente.
ela aceitava as infidelidades de Goebbels, porque o Goebbels, como chefe da propaganda, tinha acesso a cinema, rádio, revistas e tudo. Ele tinha acesso às estrelinhas, que também eram alpinistas. Vê que não falta alpinistas na Alemanha nazista. E ele tinha caso com várias delas, mas ela não se importava. O que importava é que ele era poderoso, era um dos 3, 4 principais homens do sistema nazista, é isso que interessava a ela. Quando no bunker, no fim da guerra, Hitler se mata, ela e o marido falam: sem Hitler não há futuro, sem Hitler não há Alemanha, sem Hitler não vale a pena viver. Eles dão veneno para os seus 6 filhinhos e depois se matam. Essa foi a Magda Goebbels. Aí temos também a Emma Goering, né? A Emma Goering, essa não era tão alpinista social, porque ela já veio de uma família rica, de uma família poderosa, foi casada com o Goering, que era também um dos 3 mais importantes líderes nazistas. Ela, durante um tempo, foi a primeira dama da Alemanha nazista, porque como Hitler não era casado, para manter a áurea de que ele era uma pessoa mística, que todas as mulheres podiam um dia sonhar e casar com Hitler, ele não era casado, também provavelmente porque ele era assexuado. Existem várias teorias de que ele era uma pessoa assexuada, não se interessava por sexo, é muito provável, porque se ele se interessasse por sexo, não teria feito essas loucuras, teria coisas melhores para fazer na vida. Né? Acho que todo mundo concorda com isso. Aí, então ela representava a primeira-dama na Alemanha nazista, ia com Hitler nas festas, eram muito próximos, até que a Eva Braun, que era a namorada oficial do Hitler, ficou muito enciumada e falou: você para de ir nas festas, ele é meu namorado, ele vai sozinho, mas não vai com você. E a Eva Braun não ia porque todo o esquema de propaganda não permitia que o Hitler aparecesse acompanhado com uma solteira, né? Com a Emma, ele podia ir porque ela era casada com Goering, mas uma mulher solteira ele não podia ir, senão quebrava essa corrente de propaganda. Eles viveram no luxo durante a guerra, mesmo quando a guerra já estava acabando, a Alemanha destruída, os soviéticos chegando, continuavam vivendo nababescamente, não sei se existe esse termo em Portugal, nababescamente. Eles tinham mansões na Alemanha, na Áustria, eles construíram um castelo na Polônia, em Cracóvia, que nem chegaram aí porque a guerra acabou antes. Roubavam muitas obras de arte, muitas joias. O Goering queria ter a maior coleção particular de obras de arte da Europa. O Hitler era o primeiro a escolher, mas era para o Museu da Alemanha. E depois o Goering ia lá: eu quero isso, e roubou milhares e milhares de obras de arte. Depois da guerra, ela ficou presa só 1 ano. O Goering se matou na cadeia. Quando o Goering foi julgado no tribunal de Nuremberg, ele sabia que ia ser condenado, foi condenado. Ele quebrou uma cápsula de cianureto e morreu na prisão. Ela ficou só 1 ano presa. E depois da guerra, sua filha, que mostra que filho de peixe, peixinho é, ela ainda pediu para o governo alemão devolver parte dos bens da família como se fossem da família e não roubados de judeus assassinados. Olha como esse pessoal pensava, né? Felizmente o governo alemão falou: não, esses bens não são de vocês. Mas ainda assim ela pediu uma pensão para o governo alemão. A Margarete Himmler. Margarete Himmler aqui, você vê que é uma família. Se você olhar essa família, né? São camponeses, né? Devem ter uma quinta pequenininha, fazem vinho, o senhorzinho lá pesca uns peixinhos no laguinho, ele usa óculos, é míope como eu. Não. Ela uma caipira também. Caipira, existe o termo aqui, caipira? Caipira, né? As criancinhas. E ele era o Himmler. Himmler era o número 1 da SS. Ele começou a vida como granjeiro, ele tinha
cuidava de galinhas, lá tinha um pequeno sítio da família com galinhas. Era um Zé Ninguém, era um nada, mas ascendeu dentro do partido nazista, virou um dos principais assessores de Hitler e conseguiu, apesar dessa cara de bonzinho, virar o chefe da SS, que era uma coisa extremamente violenta, né? E como chefe da SS, ele era responsável por todos os campos de concentração e extermínio. Ela era enfermeira, casou com ele. Ela sempre foi antissemita, antes mesmo de Hitler convencer os alemães de que tinham que matar todos os judeus, ela já era antissemita. O Himmler não era, porque o Himmler ele era tão simples, tão... pescava lá com a varinha dele, fumava um cigarrinho, nem antissemita era, não era nada. Mas ele também acabou ficando antissemita e dos mais fervorosos para comandar os campos de concentração. Ele era uma pessoa tão frágil, como a gente vê nessa foto, né, que um dia ele teve que assistir o fuzilamento de judeus no leste europeu. Quando ele viu aquela carneficina, ele caiu desmaiado, ele não aguentou o que ele estava vendo. Depois da guerra, o que ela falou? Eu não sabia o que eu fazia, eu achava que ele cuidava de galinhas e pescava o dia inteiro. Não tinha ideia de que ele comandava essa máquina de extermínio toda, matava todo mundo. Ela deu desculpa também que não sabia o que o marido fazia, ela só cuidava dos filhos. Ela foi condenada à extrema pena de prisão de 30 dias. Olha que absurdo, senhoras e senhores. 30 dias ela ficou presa. Apesar de ter ajudado o marido, porque toda esposa ajuda o marido, a gente sabe disso, né? Não sabia de nada. E 30 dias não de prisão, de trabalhos comunitários, e perdeu a pensão. Mas ela perdeu a pensão quando já tinha 60 anos de idade. Então, a vida dela não foi muito difícil, não. Teve também esta senhora também, que a gente olha a caradinha dela, uma santa, né? Um anjinho. Parece essas santas que a gente vê em Ladridos, né? Coitadinha. Ela é mulher do Rudolf Höss. O Rudolf Höss ele era um criminoso que foi preso em Dachau e depois descobriram que ele podia ser mais útil como guarda do que como prisioneiro. Então começou a ser treinado em Dachau para conter motins, conter os presos, conter os bandidos, e foi promovido a comandante de Auschwitz, comandante supremo de Auschwitz. Essa casa que ele vivia é muro com Auschwitz. Tem a casa, tem o muro e tem Auschwitz. É do lado, do lado, do lado. Quem já foi para Auschwitz pode visitar essa casa. A família vivia lá com 5 filhos, ele, a esposa e 5 filhos. Usavam a mão de obra escrava do campo para tudo, para trabalhar na casa dela, para não ter trabalho nenhum. Ela, depois da guerra, eles falaram que consideravam aquele lugar para morar um paraíso. Para eles era mesmo. E quando ele foi preso, isso tem no livro de memórias dele, perguntaram, né, os juízes perguntaram, mas quando seus filhos olhavam pela janela e viam Auschwitz, e viam aquelas pessoas famintas, com aquele uniforme listrado, magros, caindo, morrendo aos montes, o que você falava para os teus filhos? Falava a verdade, eles eram Untermenschen, eles não eram humanos, não eram pessoas, não precisava ter dó, não precisava se preocupar. Assim eles enxergavam os judeus. Bom, a gente viu mulheres, né, até agora que colaboraram mais ativamente nas mortes, algumas que foram coniventes, que ajudaram os maridos, que administraram a casa enquanto eles faziam esses trabalhos horríveis, mas também tinham as mulheres comuns, as passivas. O que elas fizeram? Fechar os olhos e abrir as bolsas? Sim, com certeza elas fizeram isso, porque quando elas ganhavam um brinco maravilhoso de diamantes, de ouro, uma coisa linda, e não era uma joia nova numa caixinha polida, uma coisa já usada, elas não se preocupavam em perguntar de onde tinham vindo esses brincos. Recebiam um casaco de pele usado de segunda mão,
também não se preocupavam de saber de quem eram esses casacos. Também não se preocupava em perguntar para o marido, para quem quer que fosse, escuta, cadê o professor que dava aula para os nossos filhos, aquele professor Jacó que dava aula, o médico Isaac que dava aula, que cuidava da família, aquele vizinho tão gentil, o Yankale que cuidava, né, nosso vizinho tão simpático. E sumiram. Onde eles foram parar? Por que o consultório do doutor Isaac não trabalha mais no consultório? Por que o professor Jacó não dá mais aula? Não se perguntavam, não se preocupavam em perguntar. Como é que eles desapareceram? Ninguém desaparece de uma hora para outra. Quando alguém desaparece, a gente fica se perguntando, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Onde ele está? Também recebiam brinquedos usados e não achavam estranho. De onde surgiu? Caiu do céu o brinquedo? Ah, Papai Noel existe, agora está explicado. Papai Noel veio e trouxe brinquedos para meus filhos. Eu achei que ele era uma lenda, mas pelo jeito ele existe. Pelo menos para as alemãs o Papai Noel existia. Quando elas viam nas cidades, isso acontecia, aquelas fileiras de judeus sendo levados para os trens onde iam ser transportados para o leste, ou conduzidos para os guetos, ou dos guetos indo para os campos. Elas também não se perguntavam, as alemãs não se perguntavam onde eles estavam indo, por que eles estão sendo maltratados, por que o soldado está apontando uma arma para uma criança de 5 anos, o que essa criança de 5 anos fez e quão perigosa ela é para sendo levada à força de armas. Outra pergunta que não faziam é por que os vagões partiam tão cheios e sempre voltavam vazios. Nem carga tinha nos trens, eles iam cheios, 100 pessoas em cada vagão, onde caberia 30 pessoas, vagões de gado, que 30 pessoas com certo conforto poderiam ir, apesar de ser de gado. Colocavam 100, todos iam espremidos, voltavam vazios. Também ninguém estranhava isso, né? Então a pergunta é essa, né? Será que teve um surto de cegueira e surdez nas mulheres da Alemanha nazista? Será que durante esse período não viram, né, que nem aqueles macaquinhos, né, que não vê, não fala, não ouve? Essas esposas, essas amantes, essas namoradas não comentavam com os maridos o que eles faziam, não sentiam o cheiro de carne queimada e as cinzas que caíam o tempo todo, e muitas moravam perto dos campos de extermínio, de concentração, porque os maridos trabalhavam lá e porque elas queriam ficar perto da família. Ganhavam essas joias, essas roupinhas, não se preocupavam em perguntar de quem eram. Então vem mais uma pergunta, né? Cheio de perguntas do Holocausto. Como que elas aceitaram isso? Porque a Alemanha já era um país antissemita antes de Hitler chegar no poder. Os alemães já não gostavam dos judeus, tanto que os judeus estavam lá há 600 anos já, são várias gerações, e caçaram a cidadania deles como se não fossem alemães. E o mais surpreendente é que os próprios judeus alemães se consideravam primeiro alemães e depois judeus, e por mais que o Hitler discursava, eles não acreditavam que isso seria possível. Os judeus alemães não acreditavam que o que Hitler prometia fazer seria feito, porque eles estavam integrados na sociedade alemã. Como eu falei, eles eram médicos, eram advogados, eram professores, estavam lá há 20, 30 gerações. Eu sou alemão, eu sou judeu, mas eu sou alemão. O que Hitler está falando é um discurso só para ganhar as eleições. E não foi um discurso só para ganhar as eleições, né? Os nazistas convenceram os alemães de que os judeus eram Untermenschen, eram sub-humanos, e portanto não mereciam viver, e portanto tinham que ser extirpados da sociedade alemã e depois de toda a sociedade da Europa, porque não mereciam viver nesse mundo, né? E as mulheres compraram isso junto. E aí vem mais uma pergunta: por que há o antissemitismo, né? Sempre que eu dou palestra no Brasil, me fazem essa pergunta. Eu acho que essa pergunta surge muito no Brasil porque tem muito pouco judeu no Brasil em relação à Europa. A relação dos judeus dentro do Brasil
não teve esse impacto todo que teve na Europa, então essa pergunta sempre surge, por que é antissemitismo? Né? Apesar do Dr. Roy não concordar comigo, o antissemitismo é um ódio, né? E o ódio é um sentimento. Então, o sentimento, na minha opinião, não pode ser explicado de uma maneira racional. Se você perguntar, explicar o que é como é o sabor, explica o sabor do chocolate. Quando a gente come chocolate, a gente sente o gosto do chocolate. Você pedir para alguém explicar como é que é o gosto do chocolate, é impossível explicar o gosto do chocolate. É impossível explicar um perfume. Acho que só essas pessoas que fazem essências é que elas conseguem. Não, porque tem um almícar com limão, não sei o que, eles explicam. Eu não consigo explicar um perfume. A gente não consegue explicar uma cor de maneira racional. Não dá para explicar isso. Da mesma maneira, não dá para explicar o antissemitismo, porque ele é um sentimento. Contrapondo a isso, eu falo do amor, né? O amor é o contraponto do ódio. O amor também é um sentimento. Então, assim como a gente não pode explicar o ódio de uma maneira racional, a gente também não pode explicar o amor de uma maneira racional, porque não tem como, não tem como explicar isso, né? Assim, por que a gente ama, por que a gente se apaixona, né? A minha explicação é o seguinte: às vezes, se você perguntar para um amigo, mas por que você gosta da sua namorada? Ah, porque ela é loira, tem cabelo cacheado, tem olhos verdes, é alta. Você está dando motivos racionais para gostar dela. Se fosse assim, você gostaria de todas as mulheres de cabelo cacheado, loiras e altas. Mas não, você gosta especificamente daquela. Então porque ela é inteligente, ela é alegre, ela cozinha bem. Olha, eu tenho uma vizinha inteligente, alegre e cozinha bem. Você também vai se apaixonar por ela? Não é bem isso. Então, por que a gente se apaixona? Por que a gente gosta de alguém? Eu tenho a minha resposta para isso. A gente sai para jantar com uma moça, toma um vinho, come um bacalhau, volta para casa, deita na cama sozinho, que é a primeira vez que a gente saiu com ela, deita na cama sozinho, bate na testa e fala: ai meu Deus, estou apaixonado. E agora o que eu faço? Eu vou ter que sair com ela de novo, e de novo, e de novo, porque eu estou amando essa mulher. Eu acho que essa é a única maneira de explicar o amor. Não é porque ela gostou do bacalhau, porque ela gostou do vinho que eu dei para ela, porque ela contou boas piadas para mim no jantar. Eu me apaixonei por ela porque eu acordei e estava apaixonado. Não tem explicação para o amor. Então, eu encerro dizendo que é muito melhor a gente acordar amando do que acordar odiando. Nós temos que combater todo tipo de preconceito, de intolerância. Não temos que ter ódio, temos que respeitar todas as religiões, todas as opções sexuais, etnias e tudo mais. Vamos acordar amando e não odiando, é o jeito de combater o fascismo e o comunismo. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa mais sobre essas mulheres maravilhosas, então, Madalena, por favor, faz a sequência aqui. Eu disse há pouco que Márcio Pitliu que se servia das suas ferramentas de trabalho para gravar a memória dos sobreviventes, filme em livro, e agora vamos ver em filme. Então há uma frase, um conceito muito conhecido que diz: fotografem, façam filmes, reúnam testemunhos, e a certa altura da história vai vir um idiota que se vai levantar e dizer que nada disto aconteceu. Isto foi Eisenhower, em 45.
Li recentemente um livro, uma parte para já, de Harold Bloom, em que ele cita Theodor Adorno, em que Adorno diz que depois de Auschwitz toda a poesia é bárbara. E também Harold Bloom diz que, na verdade, o trauma, por sua natureza, tem que ser privado. Porque quando se torna público, ameaça-se juntar à desumanização, há uma certa doença da informação. No entanto, penso que Eisenhower, de facto, tem razão, a informação é obrigatória, algum dia algum iluminado vai chegar e dizer que nunca aconteceu. Eu queria aproveitar agora um momento para dizer, porque depois dos diapositivos que Márcio apresentou e do filme que vamos ver, acho que todos nós precisamos de um pouco de ânimo. E o ânimo que eu vos quero dar é a resposta àquela pergunta que todos nós provavelmente estão fazendo. E eu, se estivesse lá, eu seria uma alpinista? Eu seria uma colaboradora? O que é que eu faria? Então, temos entre nós o neto de Aristides Sousa Mendes, que eu muito agradeço a presença. E realmente eu tenho uma imensa admiração e até agradecimento, porque quando vez que eu vejo e penso no seu estimado avô, Aristides Sousa Mendes, penso, eu se calhar, eu também era uma justa entre as nações. Márcio, por favor, quero mostrar o seu filme agora com esta... Eu vou passar para vocês praticamente um trailer de um filme que estamos terminando, que são 10 depoimentos de sobreviventes que vivem no Brasil, que depois da guerra foram para o Brasil. Esse filme tem um pequeno diferencial em relação aos filmes em geral de depoimentos, como Spielberg fez alguns e gravou, que eu não pedi para as pessoas contarem o que aconteceu durante a guerra, eu pedi para que eles contassem seus sentimentos, os piores momentos e qual foi o melhor momento quando a guerra acabou. Nós vamos terminar esse filme, acho que daqui a um mês, para lançar ele no dia 27 de janeiro, que é a data que Auschwitz foi libertada pelos soviéticos, oficialmente essa data é considerada quando os soviéticos chegaram em Auschwitz e libertaram o campo. A ONU, há alguns anos, declarou essa data como a data mundial em recordação às memórias do nazismo. Vamos lançar o filme no Brasil e a gente quer ver se consegue também fazer um lançamento simultâneo aqui em Portugal, para que as pessoas possam ouvir sobreviventes que falam português. Então, vamos sentar o filme. Antissemitismo, então, por exemplo, quando eu precisava falar alguma coisa para o presidente, no aniversário dele no rádio, eu podia declamar, mas não sabia meu sobrenome, para não saberem que eu sou judia, então era só Rita. Da guerra, eu ia na mesma escola que todo mundo, quer dizer, a gente frequentava, tinha um
um ambiente normal, até o dia que judeu usa estrela, tinha que costurar estrela em todos, até na combinaçãozinha tinha que ter estrela em todos os lugares. Porque todo mundo sabia que se alguém tivesse saído dali e tivesse ido denunciar que estava dando abrigo aos judeus, quem denunciava ganhava 1.000 liras por cabeça. Em um tempo de fome. Escrúpulo, vida ou não vida, 1.000 liras no bolso valia muito. Nesse período havia muito perigo de bombardeio. A casa podia ser atingida. Então, nós ficamos escondidos no porão, no subterrâneo da casa. De uma maneira geral, fazendo uma classificação, havia os guetos, que em última análise eram campos de concentração, só que com uma configuração de ajuntar pessoas para depois mandá-las para a morte. A gente não sabia o que iria acontecer, mas fazia como não se tivesse medo. Eu fazia como eu não tivesse medo deles, porque se tivesse medo era pior ainda. Foi feito embaixo do assoalho, foi cavado um buraco, um esconderijo para a eventualidade de alguém de fora entrar no quarto. O que uma vez aconteceu, que um soldado alemão resolveu entrar no quarto e, por sorte, estávamos todos escondidos naquele buraco embaixo do assoalho. Era o momento mais dramático da minha vida. Se imagina uma cena, essa é bem característica. Os vagões estão parados, o pessoal está descendo, uma mulher jovem lá segurando um bebê no colo, um outro cara todo cheio de roupa listrada, chega lá, arranca o bebê do colo, joga no lateral do vagão para esmagar essa mulher, que sabe o que ele está fazendo? Ele estava salvando a vida da mulher, para ela não ir direto ao crematório.
Durante a guerra, eu cheguei a ficar muito magro, era pele e ossos, por falta de comida. Minha mãe vinha me visitar de vez em quando no convento e ela trazia um ovo e um pouco de manteiga e me obrigava a comer isso na frente dela, porque senão alguém ou outro poderia se apropriar disso. Agora, quanto ao resto, eu não tenho muito o que explicar por quê e como que sobrevivi lá, porque lá eu era um zumbi. Eu não tinha um momento seguinte. Meu amigo, hoje dia levantei numa cama cheirosa, limpa, deliciosa, travesseiro, cobertor. Saí de lá, fui embaixo do chuveiro fumegante. Toalha, sabonete, escova de dentro. Uma gaveta cheia de roupa. Vocês sabem, eu sou tão fresquinho, eu só uso uma roupa uma única vez, por não falar baixo, eu não uso. Se eu tiver que trocar minha camisa às 10 da manhã, eu já vou pegar uma outra limpa. E eu exijo. Embaixo, uma lona sobrada. Uma mesa cheia de pão, geleia, manteiga, queijo, o que você quiser. Vou trabalhar, pego um carrinho e vou pelo caminho que eu determinei. Ouvindo música, notícias, porcaria também, mas... E vou pelo caminho que eu quiser. E chego lá, recebido com carinho e abraço. Eu sou um homem livre, gente. Desculpe. Droga ficava aqui. Muito obrigada, Márcio Pitlio, por ter feito a Marcha da Vida, porque o trabalho que está a fazer, para mim e para todos os que estão aqui, é sentido como uma generosidade enorme sua que me comove imenso. Não foi por seus olhos azuis que eu gostei de Yad Vashem, é todo o mundo que significa alguém que é bem-sucedido na vida, tem uma profissão, deixa tudo para deixar estas memórias para nós. E chegou agora o momento de introduzir uma senhora, porque na vida, como eu disse há pouco, nada é por acaso, e às vezes o acaso até dá muito trabalho, e eu descobri que havia uma senhora, Marta Santos Paes, que tinha um programa chamado Nunca Esquecer. E então ouvi uma conferência no Porto, na comunidade israelita do Porto, e eu disse logo que sim, como me convidaram, feliz porque eu vi no programa que estava lá Marta Santos Paes. Que bom, vou conhecê-la. E vou-lhe pedir que venha à Alpi dizer-nos o que é este programa que eu, entretanto, tinha descoberto. Não correu bem nesse dia, não a conheci, mas no Panteão, onde estava o nosso querido António Moncada Sousa Mendes, Aristides Sousa Mendes, neto, procurei, quando cheguei lá, onde é que estaria a senhora Marta Santos Paes, que eu tanto queria conhecer. E hoje vamos todos conhecê-la então. Esta senhora foi diretora da Unicef Inocente Research Center desde 2001, relatora da Comissão dos Direitos da Criança e vice-presidente da Comissão Coordenadora de Políticas para a Infância do Conselho da Europa. Tem um trabalho imenso realizado na Convenção dos Direitos da Criança desde há longo tempo
E, para encurtar, porque queremos ouvir, vou dizer-vos que ela é a primeira portuguesa a integrar, agora recentemente, a Comissão Internacional contra a Pena de Morte. E tem um programa que se chama Nunca Esquecer. Doutora, por favor. Boa noite. Muito obrigada, Madalena, por essas palavras tão gentis. Muito obrigada a todos por esta oportunidade única. Eu sinto uma profunda emoção depois de ouvir a extraordinária apresentação e estes bocadinhos, estes perfumes do filme que foi apresentado, e queria muito agradecer a oportunidade de estar convosco aqui para ouvir uma pessoa que é um comunicador extraordinário, em muitas formas, de muitas maneiras, mas que nos fez reviver momentos muito dramáticos, históricos, que não podemos esquecer, nunca esquecer, mas sobretudo que nos passou uma imagem muito importante e uma mensagem muito importante para mim, que é: o silêncio não é aceitável. E justamente o governo português decidiu criar este programa, de que eu sou comissária, que sou coordenadora, mas é um programa instituído pelo governo português, para demonstrar que, apesar de Portugal não ter participado na Segunda Guerra Mundial, apesar de ter sido dada a ideia de que, porque vivíamos longe, porque éramos um país que tinha decidido ser neutral no contexto do conflito, não tinha sofrido diretamente o impacto desse mesmo conflito, e a população portuguesa teria sido poupada das consequências dramáticas da guerra, do regime nazi e dos seus aliados. Apesar disso, é muito importante também em Portugal não esquecer o que se passou, porque é um passado comum, é um património comum que temos de honrar, que temos de recordar, mas também porque aquilo que se passou no passado muitas vezes cria perigos que o presente e o futuro podem voltar a trazer. E é fundamental que a nossa sociedade esteja preparada para prevenir, para falar alto, para dizer não, para reagir e intervir, de forma a que não possamos ter nada de parecido àquilo que aconteceu durante a Segunda Grande Guerra. É esse, no fundo, a filosofia do programa Nunca Esquecer. E eu queria contar-vos um pouco, muito embora sinta que é um contraste tão profundo com aquilo que ouvimos, e de facto me sinto muito pequenina ao fazê-la, mas é muito importante também dar-vos a conhecer o programa, porque seria muito bom colaborar estreitamente com todos vós para manter viva essa memória do passado e para garantir que os bons exemplos, como Aristides Sousa Mendes e muitos outros, possam ser uma inspiração quando há alguma hesitação sobre o caminho a seguir, para não nos refugiarmos na indiferença, na passividade, no silêncio e não sermos tentados pelo incitamento ao ódio e à violência, como ouvimos há pouquinho. Portanto, este programa foi criado em junho do ano passado, justamente quando se comemoravam 80 anos sobre a ação corajosa, decisiva de Aristides Sousa Mendes, como cônsul de Portugal em Bordeus, e justamente pelo desafio que Aristides Sousa Mendes tinha decidido enfrentar, de, recusando-se a seguir as instruções recebidas do governo português. E é importante relembrar que o Dr. António de Oliveira Salazar era não só o presidente do Conselho em Portugal, mas era também o ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, as instruções que eram recebidas por todos os consulados, todas as embaixadas, vinham da sua própria mão. Portanto, ao enfrentar, justamente ao decidir não seguir essas mesmas medidas, marcou claramente um momento muito importante para nós, a desobediência, porque há valores mais altos de defesa, de salvaguarda do respeito da dignidade humana, que não podem subjugar-se justamente a essas instruções administrativas que vêm do Presidente do Conselho ou do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ao mesmo tempo, nós queríamos marcar os 75 anos do início dos julgamentos de Nuremberg, porque a luta contra a impunidade continua a ser um valor fundamental para todos nós, e queríamos também recordar o aniversário da instituição da Organização das Nações Unidas, que, como sabem, eu trabalhei 20 e tal anos nas Nações Unidas, sou ainda muito recente migrante de volta a Portugal, mas a organização foi instituída, como dizia Dag Hammarskjöld, não para levar a humanidade ao céu, mas para salvar a humanidade do inferno. E continua a ter muitos desafios, mas uma dimensão fundamental é justamente garantir
o desenvolvimento de instrumentos jurídicos, de mecanismos e de bons exemplos que ajudem a garantir a salvaguarda dos direitos humanos em todos os lugares. Nem sempre é fácil, nem sempre se alcançam os resultados, mas essa determinação mantém-se. Portanto, o programa trazia todo este contexto como informador. E aquilo que pretendia fazer era, por um lado, criar uma comissão interministerial. Todos os departamentos do Estado deviam estar envolvidos, deviam contribuir para implementar um programa com uma vastíssima gama de iniciativas, que estão publicadas, aliás, no Diário da República, mas ao mesmo tempo a reconhecer que este trabalho não se limita à ação do Estado, não se limita à ação do Governo, da Assembleia da República, do Presidente da República, e sem uma colaboração muito estreita com instituições da sociedade, com associações de educação e em memória do Holocausto, de associações de promoção dos direitos humanos a nível local, a nível nacional, não seria possível alcançar esse mesmo objetivo. Portanto, o programa, por um lado, tem um roteiro de ação, por outro tem uma comissão interministerial, mas, na verdade, o sucesso do programa depende justamente destas parcerias, destas alianças muito fortes, nas quais, obviamente, para nós é uma honra poder incluí-los a todos vós. Há um contexto muito particular que foi importante na definição dessas iniciativas: recordar de que forma é que o Holocausto e a Segunda Guerra teve um impacto no nosso país. E, obviamente, que a primeira coisa que para nós era importante era recordar, estudar, dar a conhecer que, apesar da distância geográfica, houve centenas de portugueses que foram capturados na teia da história porque eram imigrantes nos países, entretanto, ocupados, porque se tinham junto às fileiras da resistência, porque se tinham associado como voluntários ao exército francês, e enquanto não ocupado de outros países, e que infelizmente acabaram por ser justamente detidos no sistema concentracionário nazi. E acabaram por ser trazidos para campos de trabalho forçado, para campos de concentração, e muitos deles perderam a vida nesse contexto, infelizmente. Até há pouquíssimos anos, eu diria 2 ou 3, ninguém falava desta realidade. E, portanto, para nós, para o programa, é muito importante dá-la a conhecer. É uma dimensão importante. Mas, naturalmente, que para nós também é muito importante recordar que houve muitas vítimas vindas da Polónia, da Hungria, da Alemanha, da Áustria, que tentaram encontrar abrigo e proteção no nosso país. Milhares de refugiados, como sabem, tentaram encontrar no último reduto, ainda não ocupado pelas forças nazis e os seus aliados, um espaço de proteção e de liberdade. E durante muito tempo, antes de mais, passou-se a mensagem importante de que Portugal recebeu com grande solidariedade milhares de refugiados, o que é verdade. Sobretudo as populações partilharam o que não tinham e o pouco que tinham. Muitas delas as suas próprias casas, alimentaram pessoas que vinham sem nada, ou ajudaram a que eles tivessem algum pecúlio para sobreviver. Mas também havia o mito, certamente se recordarão, de que a atitude do regime era de abertura plena à luz dos critérios da humanidade e de solidariedade, e portanto não havia grandes dificuldades. As pessoas estavam em perigo, as pessoas chegavam à nossa fronteira, as pessoas eram recebidas. E também este mito tem estado a ser redefinido, porque obviamente havia regras profundamente limitativas e restritivas do acesso a Portugal. Antes de mais, as pessoas tinham de encontrar uma forma de sair do país onde estavam, digamos, França sob ocupação. Tinham de ter um visto de saída, um visto de entrada em Espanha, um visto de aceitação em Portugal. Isso implicava que a polícia política, de então antecessora da PIDE, tivesse de fazer um exame da credibilidade das pessoas que se candidatavam a esse estatuto, e, por outro lado, as pessoas tinham de ter na sua mão a garantia de um visto de entrada num outro país, portanto, passavam rapidamente pelo nosso território e tinham de ter uma passagem num navio, num avião. E imaginamos o custo de tudo isto e a dificuldade de tudo isto. Portanto, os milhares de refugiados que encontraram abrigo
abrigo e proteção no nosso país são extraordinariamente importantes, são um alento para todos nós. Milhares deles tornaram esse caminho possível graças à intervenção de Aristides Sousa Mendes, e eu também estou muito feliz que o Dr. António Pedro Moncada de Sousa Mendes possa estar connosco hoje aqui, mas a verdade é que muitos outros não tiveram essa sorte e, portanto, poderiam ter sido muitos mais. Portanto, documentar a vida, a forma como foram forçados a ter uma residência fixa na Ericeira, na Praia das Maçãs, na Coria, na Figueira da Foz, no Luso, tantas famílias distribuídas muitas vezes pela sua origem nacional ou pela suspeita de algum interesse por ideias revolucionárias de leste que pudessem infectar de alguma forma a percepção do que era o regime seto no nosso país naquela altura. Tudo isso tornou as coisas um pouquinho mais difíceis do que a ideia que nos ficou do que nós aprendemos na nossa história. Aprendemos muito pouco na nossa história sobre isso. Portanto, segundo elemento para nós, dar a conhecer também essa realidade. Terceiro elemento, dar a conhecer o papel dos salvadores. Naturalmente, Aristides Sousa Mendes, reconhecido por Yad Vashem em 1966 como justo entre as nações, é uma referência para todos nós. Eu creio que nos regozijamos particularmente de podermos dizer que hoje está reconhecido como um elemento de referência no panteão nacional, depois da concessão das honras que tiveram lugar há poucos dias. E é muito importante contar essa história, mais e mais. Ao mesmo tempo, eu acho que, graças ao esforço, naturalmente, da família, mas de muitos aliados, de muitos refugiados que beneficiaram da proteção de Aristides Sousa Mendes, a figura deste diplomata é muito mais conhecida hoje do que já foi no passado. Mas não podemos pensar que só ele teve essa intervenção, talvez numa proporção menos visível. Outros diplomatas tiveram um papel idêntico. Por exemplo, na Hungria, nos últimos anos da guerra, em 1944, o embaixador e depois o encarregado de negócios, Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, conseguiram convencer Salazar de que era fundamental garantir a proteção de muitos judeus que encontraram uma forma de sair da Hungria e mais tarde chegar ao nosso país. E houve outros diplomatas de quem se fala muito menos que decidiram abdicar da sua carreira porque não pactuavam justamente com a política de então. E muitos deles certamente enfrentaram grandes dificuldades profissionais, financeiras, familiares, por causa disso. Portanto, os salvadores são naturalmente importantes. Há também homens da Igreja. Na altura, o reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, o Monsenhor Joaquim Carreira, salvou centenas de pessoas ao escondê-los também no edifício, apesar de ter sido o edifício invadido, e ele conseguiu, apesar disso, disfarçar tudo aquilo. Mas há também cidadãos comuns, um deles reconhecido também como justo entre as nações, o luso-francês José Brito Mendes, que com a sua mulher, perto de Paris, decidiu, enfim, enfrentar grandes perigos ao esconder a filha dos vizinhos, uma família judia, que infelizmente acabaram por ser deportados para Auschwitz e, portanto, perderam a vida, mas manteve como filha deste casal uma pequenina que acabou por sobreviver e hoje em dia há naturalmente os descendentes que continuam a recordar esse momento. Portanto, salvadores são outro pilar muito importante do nosso programa. O que é que tentamos fazer? É trazer este recordar da história, este reviver da história, ou redizer a história como património comum da nossa sociedade. E para fazer isso, obviamente, tem sido muito importante investir em ações a nível das escolas, na formação de professores, na formação dos diplomatas, dos novos diplomatas, que muitas vezes desconhecem justamente este ponto. Mas também formar, por exemplo, eu sou jurista de formação, formar os magistrados, porque infelizmente nós sabemos que quando existe medo ou incerteza ou insegurança, as pessoas não se queixam das coisas que se passa com elas. E a intervenção de um tribunal pode ajudar a garantir uma proteção adicional. E, portanto, os magistrados podem estar alerta para identificar casos de antissemitismo, por exemplo, que infelizmente vão crescendo por esse mundo fora e também na nossa Europa.
Mas a preocupação da divulgação continua a ser muito grande, e vou-vos dar um exemplo. Para que possamos chegar a todas as famílias, a todos os jovens, a todas as escolas, pensamos, em colaboração com a imprensa nacional Casa da Moeda, publicar 3 pequeninas obras, mesmo em formato de bolso, e cabe no meu bolso e em qualquer um de vós, e isto está acessível também online no nosso site, e portanto poderão ler com muita atenção. Fizemos 3 pequeninas publicações que foram conduzidas pelos melhores investigadores e historiadores portugueses, que com muita vontade estiveram associados a nós. Uma das obras sobre Aristides Sousa Mendes, uma segunda sobre os salvadores em geral, incluindo Aristides Sousa Mendes, mas os demais de que brevemente vos dei uma indicação, e um terceiro sobre as vítimas portuguesas que sofreram dramáticas situações no sistema concentracionário nazi de que vos falei há pouquinho. Vamos continuar a trabalhar claramente neste contexto, para que não seja só o conhecimento de alguns, e isso é um grande desafio que enfrentamos, e seguramente que terão muitas sugestões para que possamos fazer mais e melhor. Nós queremos que os historiadores, os magistrados, os diplomatas, os educadores, os professores conheçam este tema, mas queremos que toda a gente o saiba, porque só com uma cultura de defesa dos direitos humanos nós podemos prevenir repetições do passado, como sabemos bem. Por isso mesmo, uma das parcerias que temos promovido é com o poder local, com os municípios, com as freguesias, porque é na comunidade, como nós sabemos muito bem, na comunidade onde vivemos, na escola que frequentamos, no trabalho em que participamos, que a oportunidade de salvaguardar os nossos direitos se concretiza, não é? Se não tem significado aí, dificilmente terá significado em algum lugar. E é também aí que nós podemos identificar os riscos, os perigos, os abanões que alertam para perigos maiores e relativamente aos quais a indiferença não é aceitável e o silêncio não é aceitável. E por isso mesmo a nossa parceria com os municípios e as freguesias tem sido muito forte, e eu tenho uma enorme alegria de ver que há uma espécie de competição saudável. Cada município quer fazer mais e melhor do que o outro. E tivemos ontem uma sessão maravilhosa de atribuição dos diplomas que reconheciam os mais ativos municípios e freguesias neste último ano. Como sabem, um ano de pandemia, um ano em que as pessoas estiveram muito preocupadas com outras coisas, mas onde, apesar disso, foi feito um trabalho notável por inúmeros poderes locais, justamente para sensibilizar as suas populações, para sensibilizar os jovens nas escolas, para recordar os salvadores nacionais, Aristides Sousa Mendes e outros, as vítimas portuguesas, por exemplo, Famalicão e em Lolé, houve várias pessoas portugueses que foram, infelizmente, detidos pelo sistema concentracionário nazi, que foram feitos prisioneiros, e, portanto, a ligação com o contexto direto, obviamente, abana as nossas consciências de uma forma muito mais profunda e muito mais importante. Portanto, enfim, resumidamente, o nosso programa olha para o passado, revive o passado, quer impedir que o passado se perca no esquecimento. Mas, ao mesmo tempo, é um programa virado para o presente e para o futuro. É um programa de promoção dos direitos humanos. Porque, infelizmente, os desafios não terminaram em 1945, como nós sabemos bem. E nós estamos a assistir, nos últimos anos em particular, a um recrudescimento de manifestações de intolerância, de discriminação, de xenofobia, de incitamento ao ódio e à violência, como foi mencionado anteriormente. E o que é dramático é que essa tendência está também a contribuir para, de alguma forma, legitimar a intervenção de alguns regimes autoritários, menos defensores dos direitos humanos, e a dar às pessoas a sensação de que o melhor é não falar muito, porque eu posso ser detido amanhã ou posso vir a sofrer consequências pelo facto de me manifestar contrário àquilo que se passa. Infelizmente, a Polónia está a passar por momentos muito difíceis, para usar só um exemplo de onde vieram tantos dos sobreviventes que vimos há pouquinho no filme que foi apresentado. E, na verdade, há uma enorme urgência de intervir, e eu queria partilhar convosco 4 dimensões que me preocupam particularmente, e possivelmente não são novidade para vós, mas creio que são arrepiantes. A primeira é que foi feito há pouco tempo um estudo na Europa que reconheceu que 1 em cada 20 pessoas no nosso continente
não sabe o que é o Holocausto. Nunca ouviu falar do Holocausto. E eu acho que em Portugal, com o investimento que tem sido feito na educação, os mais jovens seguramente sabem do que estamos a falar. E isso é salutar. Mas é tão preocupante. 1 em 20 não sabe que isso foi a nível europeu. Segundo dado, nós temos hoje em dia o maior número de deslocados e refugiados que o mundo enfrenta desde a Segunda Grande Guerra. Em 2020, contavam-se 82 milhões de pessoas nesta situação. Pessoas que são obrigadas a sair dos seus países porque têm de sobreviver a situações de violência e de perseguição, ou porque têm uma religião que não é aceitável, ou porque pertencem a um grupo étnico que não é reconhecido, ou porque têm convicções ideológicas que não são as da maioria predominante. E, ao mesmo tempo que nós assistimos a estas vagas imensas de pessoas dramaticamente à procura de um espaço de proteção, nós vemos que em muitos lugares elas estão a ser confrontadas com reações profundamente preocupantes, uma vez mais, de intolerância, de xenofobia e de criação de situações de medo. Certamente seguem as notícias. Para não sair da nossa Europa, o que se está a passar na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia hoje em dia é absolutamente dramático. E as crianças que lá estão contam tanto como os demais. Eu, como dediquei a minha vida aos direitos da criança, fico arrepiada quando vejo essas imagens e essas notícias. Terceiro ponto que creio que é preocupante. A pandemia trouxe um agravamento da situação económica e social em muitos países, para não falar em toda a área da saúde, e obviamente que os grupos mais vulneráveis das nossas sociedades sofreram de uma forma mais profunda esses abanões. Houve famílias em que se perdeu o emprego, outras que passaram a receber menos, outras que tiveram as crianças obrigatoriamente fora da escola, muitas delas sem ter um computador. Há, obviamente, um conjunto de situações que as preocupa. Mas, ao mesmo tempo, quando nós, na Europa, no seu todo, começamos a falar na recuperação e na resiliência, que também é um momento muito bonito, obviamente, uma dimensão bonita, a verdade é que muitas vezes perde-se esta noção de quais são aqueles que estão a sofrer mais, quais são os mais esquecidos dos esquecidos, precisam de uma atenção prioritária. Portanto, outro indicador que, a meu ver, é preocupante. E aí vem o meu quarto e último, que liga a um ponto que o Márcio estava a apresentar, que é a questão do antissemitismo. De acordo com os estudos feitos pela União Europeia, no seio dos países da União Europeia, tem havido um crescimento preocupante de atitudes antissemitas. Ataques físicos, comunicação de ideias que culpabilizam, incluindo no contexto da pandemia, as comunidades judaicas, e a lista poderia, obviamente, seguir. E foi feito, há muito pouco tempo, um outro estudo para que, entre as populações judaicas, entender qual era a sua percepção de como as coisas estavam a evoluir. Mais otimista, menos otimista, o que é que decorria daí? Eu queria partilhar alguns dados mais preocupantes desse estudo. A primeira era que a maioria das pessoas inquiridas considerou que os dois problemas maiores com que a União Europeia, os países da União Europeia se defrontam são o antissemitismo e o racismo. E que nos últimos 5 anos houve um crescimento assustador, sobretudo nas redes sociais. E, obviamente, aí o anonimato e a facilidade com que se passam notícias torna as coisas mais difíceis, mas infelizmente mais presentes. Segundo ponto, muitas das pessoas pertencentes às comunidades judaicas se sentem profundamente inseguras. Muitos evitam participar em eventos que os podem, de alguma forma, identificar com a sua religião. Alguns não irão à sinagoga, em alguns países, ou não participarão noutros eventos que os possam identificar com a sua religião. E mais de 1/3 das pessoas inquiridas foi vítima de ataques ou físicos ou de vandalização dos seus bens. Portanto, não é só as ideias que se propagam, são os atos que estão a ter lugar. E isso levou a que mais de 40% dos inquiridos tenha pensado em emigrar e 13% dos inquiridos tenha decidido mudar ou de país ou de bairro, porque não se sentia seguro onde estava a viver.
Mas, ao mesmo tempo, mais uma vez como jurista, isto preocupa-me também sobremaneira, mais de 80% destas pessoas que sentiram insegurança, que sentiram medo ou que foram vítimas de ataques, não se queixaram. Não se queixaram à polícia, não se queixaram aos tribunais, não se queixaram a uma instituição de proteção de direitos humanos. E a primeira hipótese era, não se queixaram porque não sabiam que a lei os protegia contra estes atos, ou não sabiam que existia uma instituição. Mas a maior parte das pessoas conhecia a lei em detalhe e conhecia as instituições de proteção. Portanto, preferiu não fazer, na convicção de que não ia resultar muito dessa sua denúncia. Mas, como nós sabemos, quando o silêncio vinga, é mais fácil instrumentalizar o medo e a insegurança. E é mais fácil pressionar as pessoas para que se refugiem numa aparente indiferença, não é? E, portanto, temos claramente de combater estas tendências e é isso que o nosso programa tenta fazer. Elie Wiesel dizia, e é uma inspiração também, seguramente para todos, mas para mim muito profunda, que a única forma de combater a indiferença é através da ação. É uma ação determinada, uma ação constante, uma ação sistemática. E é isso que nós tentamos fazer no programa. Por um lado, para impedir que a indiferença, a passividade, o silêncio possam prevalecer e nos deem a sensação de nos podemos acomodar porque isto vai passar, amanhã estará melhor e não é preciso fazer nada. E o nosso vizinho sofre coisas inadmissíveis, mas não é o meu problema, porque é que eu vou intervir? O filho dos nossos amigos sofreu um ataque na escola ou noutro lugar, mas porquê é que me vou aborrecer e meter em tudo isso? E só juntos é que podemos fazer essa diferença, como é óbvio. E por isso a minha esperança de que possamos continuar a colaborar. E eu quero terminar simplesmente recordando uma frase de Anne Frank, e haveria milhares de frases tão bonitas, que certamente poderiam compartilhar todos vós, mas que me toca também muito e que gosto muito de recordar, que é quando Anne Frank escrevia que o que aconteceu infelizmente não pode ser desfeito, mas podemos impedir que volte a acontecer. E é fantástico saber que ninguém precisa de esperar um só segundo para contribuir para que o mundo seja bem melhor. Eu acho que é essa a nossa oportunidade e é esse o nosso desafio. Muito obrigada. Boa noite a todos. O meu papel é encerrar aqui esta parte que nós tivemos dos discursos. Agradecer muito ao Márcio Piteliu a apresentação do livro. Eu tenho que ir comprar para depois também, e tenho outros pedidos também. E portanto terá lá a assinar, as pessoas podem comprar ali no fim e estar aqui para comunicar com o nosso convidado hoje. Agradecer muito a exposição que fez, que é fascinante. Eu próprio tenho uma grande paixão pelo estudo do que se passou durante a Segunda Guerra Mundial e os seus vários elementos, e este é um deles também. E foi fascinante a sua apresentação e também a honra que nos fez em apresentar parte do filme que vai ser exposto. E disse uma coisa muito importante, conhecemos muitos, repararam, Spielberg fez um trabalho parecido com muitos sobreviventes dos campos de extermínio. Muitos deles viviam nos Estados Unidos, portanto falavam inglês, outros tinham ido para Israel, estavam a falar em hebraico, outros que tinham ficado em França, estavam a falar francês, mas de facto nunca ouvi nenhum a falar em português. E portanto isto é fascinante exatamente por causa disso. Temos finalmente também aqui a possibilidade de ouvir pessoas que sobreviveram àquele horror nazi e a transmitir em português essa mesma, o que passaram. E portanto agradeço muito também essa dedicação que fez ao longo do tempo. Agradeço também muito as palavras da Sra. Comissária. Como saberá, eu desempenhei durante 20 anos o cargo de deputado da Assembleia da República e era presidente do grupo de amizade com Israel. Mas a pedido do Dr. Jaime Gama, também tinha a relação com as comunidades judaicas. E nós organizámos todos os anos o 27 de janeiro na Assembleia da República. Eu, aliás, apresentei uma resolução na Assembleia da República que se tornasse oficial esse facto. E também pedi ao Parlamento, nessa resolução, que o Ministério da Educação transmitisse esses mesmos valores e recordasse o que se passou.
mas sempre achei que faltava alguma coisa. E parece-me que a criação deste comissariado, que a senhora doutora está a desempenhar essas funções como comissária, é a última peça do puzzle que faltava para manter em permanência esta ação. Isto é, a educação tem tantas coisas para resolver que não se pode concentrar sobre isso. E a colaboração com as comunidades judaicas, nomeadamente a CIL e a Memo Shoah, a doutora Esther Monsenic, nós organizámos todos os anos a apresentação de trabalhos de jovens das nossas escolas que falavam disto mesmo. E a Assembleia da República era o palco para a divulgação desses trabalhos de recordação. E havia coisas absolutamente extraordinárias. Até uma banda desenhada que foi feita por jovens alusivas à maior compreensão, que eram jovens de 14 anos, e a Assembleia publicou essa banda desenhada e teve repercussão a seguir para irmos para a frente com isso. E também gostaria de destacar aqui a presença da doutora Maria de Belém, que chegou aqui, que foi Ministra da Saúde e minha ilustre colega da Assembleia da República. Ela, sobretudo, mas também eu, outros deputados, fomos quem pensámos que podíamos fazer justiça de certa maneira, e eu termino aqui este facto. E em 2012 a Assembleia da República passou uma lei de reparação e, sobretudo, de reconhecimento, porque não foi só durante a Segunda Guerra Mundial que foram feitas atrocidades, cometeram-se atrocidades contra os judeus. Portugal, na Inquisição, fez coisas absolutamente horrendas. E, para recordar isso, nós criámos uma lei que era permitir aos descendentes de judeus sefaraditas, Portugal, o nosso judaísmo é sefaradita, pudessem alcançar, não estando em Portugal e não sendo português, podendo alcançar a nacionalidade portuguesa, querendo, ao abrigo dessa legislação. E muitos fizeram, e muitos do Brasil. Mas também os judeus da Turquia, porque os nossos judeus fugiram à época para onde? O Império Otomano, muçulmano, era mais tolerante, muito mais tolerante do que eram os reinados cristãos à época. E também há alguns, e eu termino com isso, quando se fala e recordo estes nomes todos, e eu agradeço isso, de facto houve portugueses que morreram nos campos de extermínio, muitos deles sobretudo por isso mesmo, porque colaboravam com a resistência contra o nazismo, mas também houve judeus, descendentes de judeus portugueses, que se refugiaram na Holanda, foram para a Holanda e que depois foram para os campos de extermínio. Portanto, também havia sangue português em muitos judeus, descendentes de judeus portugueses que morreram nos campos de extermínio. Portanto, esse trabalho é de facto magnífico. Queria agradecer à Sra. Comissária por esta apresentação, que fiquei mesmo... é música celestial para os meus ouvidos, eu agradeço muito. E, mais uma vez, mas o nosso Márcio que é de facto a pessoa mais importante, agradeço mais uma vez, agradeço a todos. Temos agora para pôr o livro, também temos ali, está calor aqui, podem beber água e também ouvir se quiserem, porque somos todos filhos de Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite.